Olá, sou o professor Tiago e nessa aula vamos estudar as frações e suas operações. Desde já agradeço a sua visualização e vamos para a aula. Bem, fração é uma palavra que deriva do latim fractus e quer dizer partir. Além disso, fração também significa divisão. Então, uma fração nada mais é que uma divisão de um número por outro, ok? Onde o número que está em cima nós chamamos de numerador. E o número que está embaixo recebe o nome de denominador. Ok? Só vale ressaltar que em uma fração, o denominador, aqui representado pela letra B, tem que ser um número diferente de zero. Ok? Bem, as frações elas podem ser representadas sobre a forma fracionária, que é essa forma que nós estamos observando aí, A sobre B. Então, a forma fracionária de uma fração é essa aqui, mas também ela pode ser representada sobre a forma decimal. Ok? A forma decimal, vou colocar um exemplo numérico, por exemplo, 0,185. Ok? As frações são elementos de um conjunto chamado conjunto dos números racionais. Então, ela pertence ao conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Tá? Então, nesse conjunto aqui dos racionais, moram todos os números que possuem essa forma. A forma fracionária. Um número sobre o outro. Ok? Vejamos alguns tipos de frações. Você tem aqui a fração própria. Quando é que eu tenho uma fração própria? A fração própria é toda vez que o numerador ele é menor do que o denominador. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de fração própria, fração 2/3. Tá? Então, essa fração aqui é uma fração própria. Fração própria. Nas frações próprias, elas são menor do que um inteiro. Ok? Vamos ver outro exemplo aqui. Você tem aqui, por exemplo, a fração 5 sobre 9. Outro exemplo aqui de fração própria. Outro exemplo, a fração 3/4. Então, observe que nesses três exemplos aqui, o nosso numerador é sempre menor do que o denominador. Tá? E nesse caso, nós dizemos que elas são frações próprias. Ok? Um outro tipo de fração são as frações impróprias, que é o contrário das frações próprias. As frações impróprias, elas irão ter o numerador agora maior do que o denominador. Então, por exemplo, 8 sobre 5. Isso aqui é uma fração, um exemplo de fração imprópria. Tá? Porque você tem aqui o numerador, que é o número 8, maior do que o denominador, que é o número 5. Outro exemplo, a fração 5 sobre 2. Mais outro exemplo aqui, a fração 7 sobre 4. Então, em todos esses casos aqui, você percebe que o numerador é maior do que o denominador. E as frações impróprias são maiores do que o inteiro. Ok? Essa é a característica das frações impróprias. Também você vai ter as frações aparentes, são aquelas frações que aparentam ser frações. Por exemplo, observe o número 2. Vou escrever aqui o número 2. O número 2 ele é o resultado, por exemplo,
da fração 6 dividido por 3. Então, 6 dividido por 3, a gente diz que é uma fração aparente, porque ela aparenta ser uma fração, mas na verdade é um número. Outro caso, vamos pegar agora o número 5. O 5, eu posso dizer que é o resultado da divisão do 50 pelo 10. E aqui você tem novamente uma fração aparente, que 50 dividido por 10 é igual a 5. Ok? Então, são frações que aparentam ser frações, mas na verdade possuem um resultado inteiro. Outro tipo de fração são as frações mistas, que são aquelas frações que possuem uma parte inteira e uma parte fracionária. Por exemplo, a fração mista 1 meio. É um exemplo de fração mista. Possui uma parte inteira, que nesse caso aqui é o 1, e uma parte fracionária, que nesse caso aqui é 1 sobre 2 ou 1 meio. Outro exemplo, 2 inteiros e 3 quartos. Esses são exemplos de frações mistas. Ok? Outro tipo de fração são as frações equivalentes. Observe essas duas frações aqui. Você tem 4 dividido para 2 e a fração 10 quintos, né? 10 dividido para 5. Observe que aqui na fração 4 sobre 2, você tem 4 dividido para 2, isso resulta no número 2. E nessa fração 10 quintos também você tem o resultado número 2. Então, o que são frações equivalentes? São aquelas frações que resultam no mesmo valor. Então, essas duas frações aqui, 4 sobre 2 e a fração 10 sobre 5 do nosso exemplo, são frações equivalentes. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, porque resultam no mesmo valor numérico. Ok? Então, esse é o conceito de frações equivalentes. A gente pode criar algumas frações equivalentes. Como é que a gente faz isso? Observe o seguinte. Imagina que você tem a fração 3 sobre 2. Tá? Então, como é que a gente cria uma fração equivalente à fração 3 sobre 2? Basta você multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor. Então, aqui, vamos pegar e multiplicar o numerador dessa fração pelo número 3 e o denominador também pelo número 3. Então, quando nós fizermos essa operação, nós iremos encontrar 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Então, nós dizemos que a fração 9 sobre 6 é equivalente à fração 3 sobre 2. Vamos ver outro caso? Por exemplo, a fração 1. Quero encontrar agora uma fração equivalente a essa fração. 1 sobre 5. Fração 1 quinto. Então, observe que se eu pegar essa fração e multiplicar ela por 3, eu irei encontrar uma fração equivalente a ela. A fração 3 sobre 15. A fração 3 quinzeavos. Então, a fração 3 quinzeavos ela é uma fração equivalente à fração 1 quinto. Tudo bem? Simplificação de frações. O que é simplificar uma fração? Para simplificar uma fração, nós devemos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Perceba que é bem parecido ali quando eu estava construindo frações equivalentes. Mas aqui a gente quer simplificar, ou seja, tornar essa fração de modo que ela fique menor.
tá? De modo que ela fique expressa em um outro número, digamos assim. Então, a gente vai simplificar a fração 12 sobre 8. Então, para isso, eu vou pegar aqui, eu observo que são pares, o 12 e o 8, e ambos são divisíveis. São divisíveis, olha, por 4. Então, perceba que 12 é divisível por 4 e o 8 também é divisível por 4. Nesse caso, eu vou dividir numerador e denominador pelo mesmo número, que aqui nesse caso é o 4. Então, vamos lá. 12 dividido por 4, você vai encontrar 3 como resultado. E 8 divisível por 4, você vai encontrar 2. Então, aqui a gente encontrou uma fração que possui valores menor do que essa fração aqui original. Mas elas são equivalentes, tá? E esse processo que nós fizemos de reduzir esses valores, nós chamamos de simplificação, ok? Então essa fração aqui, 3 sobre 12, ela é uma fração simplificada da fração 12 sobre 8. Fazendo aqui o outro exemplo, só ocultar aqui. Então você tem 48 sobre 36, ok? Então, vamos simplificar. Perceba que ambos são pares novamente. 48, eu posso dividir o 48, por exemplo, por 12. Ok? Então vamos dividir 48 por 12. E o 36 também por 12. Então 48 dividido por 12, isso aqui vai nos dar 4. E 36 divisível por 12, isso aqui vai nos dar 3. Ok? Então perceba que se você pega e multiplica 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 dá 4, formou 48. Se você pega o 3 e multiplica 3 vezes 2 dá 6, e 3 vezes 1 dá 3, formou 36. Então a fração 4 sobre 3 ela é uma fração simplificada da fração 48 sobre 36. Então esse é o processo de você simplificar frações. E quando a gente chega nessas frações em que não dá mais para serem simplificadas, a gente diz que elas são frações irredutíveis. Tá? Então, quando nós simplificamos ao máximo, a gente chega em frações irredutíveis. Importante esse conceito. Às vezes os problemas pedem para você tornar as frações irredutíveis. E o que é fazer as frações serem irredutíveis? É você pegar a fração e ir simplificando ela até em que não seja mais possível realizar a simplificação. Tudo bem? Inverso de uma fração. Vamos comentar sobre o inverso de uma fração. Você tem aqui uma fração representada A sobre B. O que é o inverso dessa fração? Então, antes disso, eu vou comentar o que é o inverso de um número. Se eu tenho um número qualquer, A, e eu quero determinar o inverso desse número A. O inverso, tá, é o número 1 sobre esse A aqui. Então, isso que é o inverso de um número, ok? Então, o inverso de um número é sempre 1 sobre esse número que você queria calcular o inverso. Então, aqui, para as frações, é mais simples. O inverso dessa fração, tá, será você apenas trocar de lugar denominador e numerador. Então, aqui nesse caso, você vai ter B sobre A. Então, essa fração aqui que nós acabamos de fazer é a fração inversa da fração A sobre B. Então, por exemplo, um exemplinho aqui do lado. Quem é a fração inversa de 3 quartos?
A fração inversa é a fração 4/3. Basta você trocar de lugar numerador e denominador. Uma observação, essa setinha aqui eu estou colocando para indicar a fração inversa, tá? Então, o inverso do número A é 1 sobre A, o inverso da fração A sobre B é B sobre A, e o inverso da fração 3/4 é a fração 4/3. Ok? Então, bem tranquilo, dá para entender tranquilamente esse conceito de inverso de uma fração. Aqui eu coloquei para a gente fazer mais alguns exemplos. Então, por exemplo, que é o inverso da fração 1 sobre 2. O inverso, basta trocar de lugar, denominador sobe, numerador desce. Que na verdade isso aqui é o número 2. Ok? Já que a gente oculta o 1 quando ele está no denominador. Então isso significa que o inverso do número 3, por exemplo, como dito anteriormente, é 1 sobre 3. Então aqui o que nós fizemos foi pegar, olha, e imaginar que aqui embaixo tinha o denominador 1, que na verdade tem, só que ele ficou oculto. E aí você troca. Fica 1 sobre 3. Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Vamos falar sobre as operações com frações, tá? Então, as principais operações com frações. Começar pela multiplicação, que é a operação bem simples. Quando você tem A sobre B vezes, esse pontinho aqui vai indicar para nós a multiplicação, vezes a fração C sobre D, basta você realizar do seguinte modo. Você vai multiplicar o numerador de uma fração vezes o numerador da outra fração. Então, você vai ter A vezes C, vai formar o número A vezes C. E aqui você vai ter B vezes D, formando o número BD. Okay? Então, é tranquilo. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Essa é a forma como a gente faz a multiplicação entre duas frações. Um exemplo numérico: 2/5 vezes 3/8. Vamos lá. Multiplica numerador vezes numerador. 2 vezes 3. Ficando aqui 2 vezes 3. E multiplica denominador vezes denominador. Ficando aqui 5 vezes 8. Agora basta você realizar a operação aí de multiplicação entre os números. 2 vezes 3, que dá 6. 5 vezes 8, que dá 40. Então, 6/40 é o resultado da multiplicação de 2/5 vezes 3/8. Ok? Próxima operação é a divisão. Tá? Então, a divisão é um processo aqui que a gente vai usar a multiplicação e o inverso de uma fração. Então, perceba o seguinte: você tem aqui o esqueminha, ó, A sobre B dividido pela fração C sobre D. Perceba que isso aqui pode ser escrito também dessa forma aqui, ó. Vou colocar bem aqui. A sobre B dividido por C sobre D. Tá? Então, são equivalentes as duas formas de você escrever. Como é que a gente faz? Você sempre vai manter a primeira fração aqui, que no caso é a de cima, olha, inalterada, ou seja, você vai repetir ela. Então, repete
primeira fração, troca esse sinal aqui da divisão pelo da multiplicação e multiplica agora pelo inverso dessa segunda aqui, ó. Ou seja, quem é o inverso de C sobre D? É a fração D sobre C. E agora usa a propriedade da multiplicação que nós vimos anteriormente. Vamos ver no exemplo? Você tem aqui 2/5 dividido por 3/8. Então, como é que a gente faz? A gente repete a primeira fração, que nesse caso é 2/5. Repetir. Troquei o sinal da divisão pelo da multiplicação. E agora eu inverto essa segunda fração aqui, olha. Ficando 8/3. Tá? E realizo a multiplicação normalmente. 2 vezes 8, que dá 16. E 5 vezes 3, que dá 15. Então, esse é o resultado da divisão entre as frações 2/5 e 3/8. Tudo bem? Próxima operaçãozinha aqui são as operações de adição e subtração de fração. Nesse caso aqui, é quando nós temos os denominadores iguais. Então, perceba que aqui o denominador é B, B. Aqui, para a subtração, agora você tem também os denominadores iguais, B, B. Então, como é que a gente faz esse caso? É o mais simples, olha. Você repete o denominador, que é o B, e soma normalmente os numeradores, ficando A mais C. A subtração é a mesma ideia. Denominadores iguais, repete o denominador e agora você vai subtrair os numeradores, ficando A menos C. Ok? Então vamos ver aqui esses casos numéricos. Observe primeiro, olha. Sempre você vai ter que olhar primeiro para os denominadores. Opa, são iguais. Então, repete o denominador e soma os numeradores. 2 mais 3, que dá 5. Ok? Aqui para a subtração agora, os denominadores são iguais? São. Repete o denominador e subtrai os numeradores. 9 menos 7, resultando aí em 2. Tudo bem? Agora, vejamos o caso aqui em que a adição e a subtração possuem denominadores diferentes. Quando os denominadores são diferentes, o que nós temos que fazer é encontrar frações equivalentes a essas frações que possuam o mesmo denominador, para que a gente possa utilizar a operação da adição com denominadores iguais. Mas para a gente fazer isso, encontrar essas frações equivalentes, nós temos então que tornar esses denominadores aqui iguais. E o processo que a gente faz para fazer isso é o processo do cálculo do MMC. Então, primeiramente, quando você notar que os denominadores das frações são diferentes, você tem que calcular o MMC dos denominadores 4 e 9. Então, vamos praticar aqui um pouquinho agora o MMC entre 4 e 9. A gente fatora simultaneamente esses números. Então, vamos lá. Dá por 2, que dá 2, repete o 9. Dá por 2 novamente, que dá 1, repete o 9. O 9 dá por 3, repete o 1. 9 por 3 dá 3. E o 3 dá por ele mesmo, repete 1. 3 por 3 dá 1. Então aqui terminou o meu MMC. E ele na verdade é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então encontrou o MMC aqui dos denominadores, você vai colocar
Aqui, esse é o nosso novo denominador. E agora você vai ter que encontrar os novos numeradores. Para isso você divide 36 dividido por 4. Vai dar 9. E aí você pega esse 9 e multiplica pelo numerador do 4. 9 vezes 1 dá o próprio 9. Repete a operação, o sinal aqui no meio. E agora divide o 36 por 9, que vai dar 4. 4 multiplica agora o numerador do 9. 4 vezes 7, 28. Pronto. Feito isso, está resolvida a sua soma de frações com denominadores diferentes. Repete o 36 e soma em cima. 9 mais 28, dando aí 37. Ok? Então vejamos mais um caso. Mais outros exemplos aqui para a gente resolver com denominadores diferentes. Então você tem, primeiro, observar que eles possuem denominadores diferentes. O MMC entre 6 e 8. Vamos fazer aqui rapidinho. O MMC entre 6 e 8. 2, 3, 4, 2. Repete o 3 que dá 2. 2 novamente. Repete o 3 que dá 1. Por 3. Fechando aí o nosso MMC. Então 2 vezes 2. Olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então esse aqui é o MMC entre 6 e 8. Então é o menor múltiplo comum entre esses dois números, é o 24. Vamos lá, 24 dividido para 6 vai dar 4 multiplicando por 5. 4 vezes 5 dá 20. O sinal aqui é de adição. Repete. 24 dividido por 8 vai dar 3. 3 multiplicando 2 vai dar 6. Isso significa que a nossa resposta será, repete aqui o 24, soma em cima 20 mais 6, dando aí 26 sobre 24. Aqui agora nós temos uma subtração. O processo é o mesmo. São diferentes aqui, olha, os denominadores. Então a gente tira o MMC. Vamos fazer bem aqui. MMC entre 3 e 6 dá por 2. Repete o 3. 6 por 2 dá 3. Dá por 3. Fechando aí o MMC. Então 3 vezes 2, 6. Esse aqui é o nosso MMC. Ele vem para cá. 6 dividido por 3 dá 2. Pega o 2 e multiplica o numerador do 3. 2 vezes 1 dá 2. Repete o sinal lá no meio. Subtração. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 4 vai dar 4. Isso quer dizer, então, que a nossa resposta será, repete aqui o denominador, 6, e subtrai lá em cima, 2 menos 4, menos, porque o maior em módulo é o 4, o sinal dele é negativo, 2 menos 4 vai dar menos 2, ok? Aqui eu trago para vocês uma fórmula em que você pode calcular qualquer fração sem o uso do MMC, tá? Então, se você quiser calcular sem estar tirando o MMC, você pode aplicar essa fórmulazinha aqui, ó, que na verdade é a fórmula geral da operação entre dois números, a operação de adição ou subtração entre dois números racionais. Então você tem A sobre B somando com C sobre D, duas frações.
Não importa se são iguais ou diferentes os denominadores, tá? Você vai aplicar essa formulazinha aqui e resolve todos os casos. Então, vamos entender ela. Você multiplica primeiro cruzado o A vezes o D, tá? Formando esse termo aqui. Depois, repete o sinal, adição. Se for subtração, é a mesma coisa. E multiplica B vezes C, também aqui cruzado. Tá? Então, resultando aqui nesse valor BC. Então, observe, A vezes D, ficou aqui, mais B vezes C, ficando aqui em cima também. Tudo isso dividido agora pelo produto de B vezes D, ou seja, o produto entre os denominadores, que vai resultar, olha, nesse termo aqui de baixo. Então, com essa formulazinha aí, você resolve a soma de quaisquer que sejam as frações. Ok? Vamos aplicar ela agora? Perceba como é bem tranquilo o uso dela. Então, aqui eu tenho 3/4 mais 5/6, denominadores diferentes. Eu vou utilizar a fórmula vista anteriormente. Multiplico o 3 pelo 6. 3 vezes 6 vai dar 18. É uma soma. Repete o sinal. E agora eu multiplico 4 vezes o 5. Olha, que vai dar 4 vezes 5, 20. E agora, embaixo, é a multiplicação dos denominadores. 4 vezes 6, 24. Pronto. Viu como é tranquilo? O resultado é 24, soma lá em cima, 18 mais 20, 38. Aqui, nesse caso, agora nós temos 3 frações somando. Eu vou fazer do seguinte modo, eu vou agrupar essas duas e deixar essa aqui esperando o resultado da soma entre essas duas primeiras frações. Então vamos lá. Somente essas duas aqui, olha. 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 1, 2, multiplicou embaixo, 2 vezes 3, 6, mais a fração que ficou lá esperando, olha, 1/5. Isso é igual, vamos somar aqui, olha, 3 mais 2 dá 5, o denominador é 6, somando com 1/5, 1 sobre 5. Pronto, aqui de novo eu aplico a formulazinha e vai me dar, olha, 5 vezes 5, 25, mais 6 vezes 1, 6, dividido por 6 vezes 5, 30. E acabou. 30 é o denominador. E 25 mais 6, 31. Ok? Mais alguns casos aqui. Agora, para subtração, nós vamos ter 3 sobre 2 menos 2 sobre 3. Aplicando a formulazinha, você vai ter 3 vezes 3, que dá 9. Agora, observe que é subtração, então o sinal aqui é subtração em cima. 2 que multiplica o 2, olha, que dá 4. E 2 vezes 3, que é a multiplicação entre os denominadores, que vai dar 6. Pronto. 6 é o nosso denominador. Subtrai em cima 9 menos 4, e vai dar 5. E aí está o resultado, 5 sobre 6. Aqui, bem análogo ao exemplo da soma, eu vou agrupar novamente para a gente poder estar aplicando a fórmula. Então aqui você tem 1/2 menos 1/3. Então vamos lá. 1 vezes 3, 3, menos 2 vezes 1 dá 2. Multiplica os denominadores. 2 vezes 3 dá 6. Essa fração aqui ficou esperando. Repetir ela bem aqui.
1/6. E agora eu faço aqui, olha, 3 menos 2, que dá 1. O denominador é 6, menos a fração 1/6. E olha o que aconteceu aqui, olha. Subtração de frações com denominadores iguais. Repete o denominador e subtrai em cima. 1 menos 1 resultou aí em 0. E 0 dividido por 6 é 0. Então essa diferença toda aqui é igual a 0. Tranquilo? Então a gente fica por aqui. Essa é a parte 1 de frações. Aguardem a parte 2. Bons estudos e até logo. Abraço.